Nós estávamos conversando antes, Paulo estava naquele dilema. Paulo tinha a natureza velha dentro dele, a natureza humana, em conflito com a natureza divina. Ou seja, havia um processo aí de transformação a partir das experiências de Paulo com Deus, a partir da experiência com Cristo, estava se formando dentro dele uma nova criatura. Estava ocorrendo aquilo que Cristo fala a Nicodemos, é o novo nascimento que Paulo estava passando, lá no Romanos 7, capítulo no 7, verso 15. E ele fala nesse verso 15, porque eu nem mesmo compreendo o meu próprio agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ou seja, está percebendo que há um conflito entre a debilidade moral decorrente da natureza humana, daquela natureza de Adão, o pecado que existe dentro dele ainda, esse resquício. Há um conflito, ele está resistindo. O pecado está tentando resistir ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus toma conta de Paulo. Claro, Paulo é um homem de Deus. Mas a natureza da carne, a natureza pecaminosa, ainda está tentando se sobrepor. Então há um conflito entre a carne e o espírito, entre a natureza humana, a natureza de Adão, a natureza de pecado, que Cristo mandou negar, nega-se a si mesmo, é negar a natureza de pecaminosa, a fofoca, a inveja, a pornografia, a mentira, o orgulho, a vaidade, o ódio, tudo que venha a ferir o ser humano, que venha a transgredir a vontade de Deus, a bondade de Deus, tudo que seja contrário à bondade, o egoísmo, todas essas características vêm de Adão. Toda essa característica se formou através do pecado e foi esses erros que levaram à destruição de Sodoma e Gomorra, que levaram à destruição da cidade onde vivia Noé, que se salvou Noé por meio das águas, toda aquela história que a gente já conversou. Então essa natureza humana que nós temos que pelejar contra, que nós temos que fazer nascer a natureza de Cristo dentro de nós, essa natureza humana estava dentro de Paulo ainda, em conflito com a natureza espiritual que estava se formando nele. E ele fala isso lá em capítulo 7 versos 15, verso 18, ele fala esse conflito, porque verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não porém efetuá-lo. Ou seja, ele continuava pecando, ele fala assim, eu pecava, eu sou pecador, pobre homem que eu sou, ele fala assim, pecador. Então, há no ser humano, em toda pessoa que quer procurar o caminho de Cristo, há esse conflito interno. Vai haver esse conflito interno. E Tiago fala lá em Tiago 1,12 que não é Deus que causa esse conflito. Deus não é tentado por ninguém e ninguém tenta, fala Tiago lá. Mas é a cobiça do homem que vai nascendo, é o resquício de Adão, é o resquício do pecado que mantém, continua dentro da pessoa. Ele está lutando ali para poder manter a pessoa no cativeiro, porque o pecado, a função dele é escravizar. Então, enquanto ele domina alguém, ele está escravizando essa pessoa. E ele não quer que essa pessoa se liberte. E a libertação é com a aceitação de Cristo e a compreensão, a partir daí vai vir o entendimento e a compreensão que, obedecendo a lei de Deus, obedecendo a Cristo, eu vou ser livre. Sendo escravo de Cristo, eu sou livre do mundo. Porque a lei de Deus ela não é um fardo, meu jugo é suave, meu fardo é leve, diz Cristo. Leva o meu fardo, o fardo de vocês é pesado, o jugo de vocês é pesado, Cristo dizia para o povo. Então pegue o meu, que o meu é leve. Ou seja, obedecer a Cristo torna a vida melhor. É para tornar a vida melhor. É isso que ele está dizendo, isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que o meu fardo é leve, não quer dizer que as pessoas não vão ter problema. No mundo terei aflições, ele disse, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Melhor em que sentido? Torna a vida melhor em que sentido? Você vai obter a salvação. E isso é algo melhor, isso é algo maravilhoso. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro, como ele disse assim, e perder a própria alma, e perder a salvação? Então isso que é algo bom. O algo bom em que aceitar a Cristo acrescenta na vida do ser humano é obter a salvação. O prêmio é obter a salvação. Obter a salvação da alma. É isso que ele está prometendo. A promessa de Cristo é essa. É esse o algo bom que ele promete. Não é nessa vida terrena aqui, não. Não é aqui luxo,
não é que beleza, não é que uma vida cômoda, não é nada disso. É a salvação, é o perdão dos pecados através do sangue que ele derramou e a salvação da alma. Mas muito bem, Tiago, ele fala da origem do bem, ele fala de Deus. E fala que toda dádiva, no 1,17, verso 1,17, toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, o bom, Deus, a bondade de Deus não admite variação. Para Deus, ou você é servo dele e obedece, ou não obedece. Não existe meio termo, não existe hoje eu estou no pecado e amanhã eu estou dentro da igreja, orando. Não, não é isso. Né? O próprio Cristo disse: quisera eu que vocês fossem quente ou frio. Comigo só tem duas possibilidades, é quente ou frio, mas vocês são morno. E o que Tiago ensina sobre isso? No capítulo 1, verso 22, Tiago diz assim, olha a opinião de Tiago: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós outros. No 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois, 24, assim mesmo se contempla e se retira e para logo esquece como era sua aparência. Ou seja, você tem que praticar a obra de Deus. Você tem que viver o evangelho. Você tem que viver Cristo. Não só pregar, mas viver. É claro que vai ter esse conflito entre o espírito e a carne peleja. O espírito e as convenções sociais, vamos dizer assim, os valores de uma sociedade, aquilo que uma sociedade acha bonito, aquilo que uma sociedade premia, muitas vezes é abominável aos olhos de Deus. E se você está dentro de uma sociedade e está vivendo de acordo com os costumes mundanos, que a Bíblia chama de mundanos, você provavelmente não vai se ver livre do pecado. Para você se ver livre do pecado, você tem que aceitar Jesus e viver, imitar, ser o imitador dele. E condenar, rejeitar as coisas que ele não gosta, que ele odeia. Rejeitar as coisas que Deus abomina. Não praticar o pecado, a idolatria, a fornicação sexual, a fornicação, o adultério, a mentira, o roubo, o engano, a vaidade, o orgulho, a maldade. Tudo isso são coisas passadas na vida de uma pessoa que se converteu. E ele tem que deixar isso de lado, porque daí vai acontecer isso aqui, ó, no 1,25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, Tiago 1,25, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Olha o que Tiago está dizendo aqui. Esse será bem-aventurado no que realizar. Então é isso aí, você tem que praticar a lei de Deus. Você tem que imitar Cristo, dizer não ao pecado. Ah, mas o mundo valoriza os espertos. Não, o mundo... Eu não quero esse mundo. Eu não quero o que o mundo acha bom, o que o mundo acha aquilo que merece ser digno, exaltado. Não, eu não quero, eu não estou interessado no mundo. Eu estou interessado na lei de Deus. Êxodo 20. Eu estou interessado lá o que Deus diz que agrada a Ele. O que é ser um servo de Deus? O que é ter fé? E para mim ter fé eu tenho que ler a palavra todo dia. Ser praticante, como o Tiago disse, praticando a palavra. E eu vou ter aquele conflito entre o bem e o mal dentro de mim. Entre o pecado, aquilo que é pecado, aquilo que é proibido por Deus, e aquelas coisas que Deus criou dentro de mim, as virtudes de Cristo. Eu vou ter aquele conflito. E agora eu vou fazer determinada atitude, mas isso é pecado, isso Deus abomina, isso Deus não gosta. Eu vou deixar de lado. Esse hábito desagrada a Deus. Eu vou deixar de lado, não vou mais fazer isso. Eu vou fazer o que Deus quer, o que Deus agrada, o que Deus exalta. É isso, é através da oração, através da leitura da palavra. É colocando o Senhor em primazia, em primeiro lugar na vida. Então é isso que eu tenho para vocês. Pratiquem a palavra de Deus, leiam a palavra e se convertam. Se convertam porque Cristo está prometendo. É Cristo que promete a salvação. Através dele, através da fé. Através da fé nele, através do sangue dele, o perdão dos pecados. Então deixa o mundo, abandona as coisas do mundo que sejam pecaminosas. As coisas que sejam pecaminosas. Porque você não pode, se você não abandonar as coisas, não deixar o pecado, você não vai ser um convertido de Deus.
Você não vai ser uma nova criatura. Você não vai se tornar um filho de Deus. E é isso que Deus quer. Para aceitar Ele, tem que abandonar o pecado do mundo, as coisas do mundo, as coisas que o mundo valoriza. Tem que abandonar, senão você não pode aceitar a Cristo. Então é isso que eu tinha para dizer hoje. Deus abençoe.